Então, introdução aos fenômenos de transporte, módulo 4, aula de exercício, introdução, escoamento externo. Então, o primeiro problema é o seguinte: óleo de motor a 60 graus centígrados escoa a uma velocidade de 2 metros por segundo sobre uma placa plana de 5 metros de comprimento, cuja temperatura é 20 graus centígrados. Determine a força de arrasto e a taxa de transferência de calor por unidade de largura da placa. Então, nós temos temperatura do óleo, 60 graus centígrados, a velocidade do óleo, a área superficial é conhecida, a placa plana tem um comprimento de 5 metros e a temperatura na superfície é 20 graus centígrados. Não tenho a área, senão o comprimento da placa. Então, suposições. Eu vou supor que eu tenho estado estacionário e escoamento incompressível. E, nesse caso, o que eu tenho que determinar? Em que ponto da placa eu vou ter a passagem de regime laminar para o regime transiente e turbulento. É dizer, eu sei que o escoamento acima de uma placa, o escoamento de ar ou de óleo, acima de uma placa plana, ele começa a laminar e em um ponto determinado, que é o ponto de reino crítico, ela passa para um escoamento turbulento. Então, é necessário determinar esse ponto para saber os coeficientes de transferência de calor na parte laminar e na parte turbulenta. Então, as propriedades do óleo do motor se calculam na temperatura média do fluido. El reino crítico, lembrem que é 5 vezes 10 a 5, que a gente calcula ele, o valor do reino crítico, que nós vamos ter na placa, para saber se o escoamento é laminar ou não. Então, as propriedades do óleo motor se está calculando a temperatura média, a temperatura do fluido é 60 e a temperatura da placa é 20, então a temperatura média é 40. Com esses valores, eu vou na tabela de óleo de motor para obter os valores de densidade do óleo de motor, número de Prandtl, eles têm número de Prandtl elevado, condutividade térmica e viscosidade cinemática. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro calcular o reino. Eu conheço a velocidade, o comprimento da placa e a viscosidade. Substituindo nos valores, eu tenho que o reino na placa, no final da placa, é 4,024 vezes 10 a 4. Então, o que eu tenho aqui? Que o reino ele é menor que o reino crítico. Assim, então, nós teremos escoamento laminar em toda a placa. Por que é importante determinar em que tipo de escoamento tenho? Porque em função do escoamento que eu tenho na placa, eu posso usar uma determinada correlação para calcular o coeficiente de transferência de calor, o número de Nusselt, e com ele a calcular a taxa de transferência de calor. Então, o que pede o programa aqui? Determinar a força de arrasto e a taxa de transferência de calor. Tá bom? Então, vamos lá. Se esse problema, que é nosso problema 1, então vamos a determinar a força de arrasto e a taxa de transferência de calor. A força de arrasto, ela depende de quê? Ela depende do número de reino. Então, a força de arrasto, ela depende do número de reino, mas ela depende do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, ele é igual a 1,328 vezes o número de reino elevado a menos 1 medio quando eu tenho para laminar, para regime laminar. Então, aí eu consigo calcular o coeficiente de arrasto, o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito e de arrasto de pressão, o coeficiente de arrasto de pressão é perto de zero, assim, então, o coeficiente de arrasto total é igual ao coeficiente de atrito, para o escoamento paralelo ao longo da placa. E a força de arrasto, então, ela é calculada por unidade de largura da placa. Vamos calcular por unidade de largura da placa. Vai ser igual a quê? Força de arrasto é igual ao coeficiente de transferência de calor vezes a área, vezes a densidade do fluido, a velocidade do fluido ao quadrado dividido 2.
como que vou calcular essa área? Comprimento da área por 1 metro, por unidade de largura da placa. Então, eu tenho o coeficiente de atrito, tenho o comprimento da placa, que é 5 metros, por 1 metro, unidade de comprimento de largura, conheço a densidade do fluido, a velocidade, dividido por 2, aqui a conversão de Newton, de quilogramo para Newton para Newton, e eu tenho que, finalmente, a força de arrasto, para esse caso, é igual a 58 Newton. Então, já determinei a primeira parte. Então, outro que preciso calcular é a taxa de transferência de calor. Para a taxa de transferência de calor, eu tenho que determinar o número de Nusselt. O número de Nusselt depende de quê? Coeficiente de transferência de calor, comprimento da placa, dividido condutividade térmica. Para regime laminar, o número de Nusselt é igual a 0,664 vezes o número de Reynolds L elevado a 1/2 vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Então, eu tenho que regime laminar, todo isso, então eu consigo calcular. Eu já te calculei o número de Reynolds anteriormente, o número de Prandtl foi colocado, obtido das propriedades do fluido, e eu tenho o valor do número de Nusselt, que é igual a 1913, o valor do número de Nusselt. Lembrem, número de Nusselt, número de Reynolds, coeficiente de atrito, todos eles são adimensionais. Assim, então, eu posso calcular o coeficiente de transferência de calor. O coeficiente de transferência de calor é igual a quê? Condutividade térmica dividido comprimento vezes o número de Nusselt. Eu tenho a condutividade térmica, é um dado que eu obtive do motor, que está, vamos lá na frente. Aqui está aqui. Eu tenho aqui densidade de óleo fluido, número de Prandtl, condutividade térmica e viscosidade. Tá bom? Então, aqui agora, eu tenho, substituindo pela condutividade térmica, dividido o comprimento da placa vezes o número de Nusselt, eu tenho o coeficiente de transferência de calor, que é 55,5 vezes watt por metros quadrados Kelvin. E aí, então, o que me falta é determinar a taxa de transferência de calor por unidade de área. Então, a taxa de transferência de calor não é mais do que coeficiente de transferência de calor vezes a área superficial, vezes a diferença de temperatura do fluido e a temperatura da placa. Então, aí, substituindo pelos valores, lembrem que eu estou unidade de transferência, unidade de área, então, eu estou 5 metros de comprimento por 1 metro de largura. Substituindo pelos valores, eu tenho que a taxa de transferência de calor, para esse caso, é igual a 11,5 kW. Bom, então, vamos retomar. Problema 2, um longo tubo de vapor de 10 centímetros de diâmetro, cuya temperatura a superfície externa está a 110 graus centígrados, se encontra localizado em uma área externa sem proteção contra o vento. Determine a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo quando o ar a uma atmosfera e 10 graus centígrados está soprando sobre o tubo a uma velocidade de 8 metros por segundo. Todo isso está aqui indicado no esquema. Então, a suposição, então, que eu tenho energia, estado estacionário, radiação desprezível e o ar vou considerar como gás ideal. Propriedades, então, do ar eu vou determinar na temperatura do fluido, do filme. Essa temperatura do filme ela é determinada pelo valor médio entre a temperatura da superfície e a temperatura média e a temperatura do ar. É igual a 60 graus centígrados, então, em uma atmosfera. Aí eu tenho o valor de condutividade térmica, número de Prandtl e viscosidade cinemática. Com esse valor, eu posso calcular, então, o número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? A velocidade do fluido vezes o diâmetro dividido a viscosidade cinemática. Ou, fazendo o cálculo, eu tenho que é 4,219 vezes 10 a 4. Aí, então, nós podemos ver que o Reynolds é menor que o Reynolds crítico. O Reynolds crítico é 5 vezes 10 a 5. Então, nós podemos saber que estamos trabalhando em regime laminar. Então, aí podemos usar a correlação de Hilbert, que está na página 267 do livro, onde eu tenho o número de Nusselt, D, porque agora nós temos que através de um cilindro e não uma placa plana. Então, o número de Nusselt D é igual a
coeficiente de transferencia de calor veces su diámetro veces dividido con la conductividad térmica. Ese es igual a una constante C veces un número de Reynolds D, que fue el número de Reynolds que determinamos, elevado a M, veces un número de Prandtl elevado a 1/3. Un número de Reynolds D fue determinado anteriormente, 4,219 veces 10 a la 4, y la tabla 7.2 se obtiene un valor de C, que es 0,027, y de M, que es igual a 0,805. Entonces, sustituyendo entonces esos valores aquí, nosotros tenemos que un número de Nusselt D es igual a 128. Con ese valor del número de Nusselt, entonces nos podemos calcular un coeficiente de transferencia de calor. Coeficiente de transferencia de calor es igual a conductividad térmica dividido el diámetro del tubo veces un número de Nusselt. Sustituyendo, nos tenemos que un coeficiente de transferencia de calor en ese caso es igual a 35,9 watts por metros cuadrados Kelvin. Entonces ya obtuvimos un coeficiente de transferencia de calor y ahora nos precisamos entonces determinar a taxa de transferencia de calor. Entonces así, la taxa de transferencia de calor a partir del tubo por unidad de comprimento. ¿Cuál es mi comprimento? Yo necesito calcular área a cuál es área superficial. Esa área superficial está dada por qué? Pero perímetro veces su comprimento. ¿Cuál es mi perímetro? Pi veces su diámetro, porque el escobamiento cruzado en un tubo, multiplicado por el comprimento, que es por unidades de comprimento. Entonces, pi veces su diámetro, que es 0,1 veces 1 metro, es igual a 0,314 metros cuadrados. Esa área que nos vamos a sustituir. Y entonces, coeficiente a taxa de transferencia de calor va a ser igual a ¿qué? Coeficiente de transferencia de calor veces la área superficial multiplicado por la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Sustituyendo entonces por el coeficiente de transferencia de calor ya calculado, a área y a diferencia de temperatura, nosotros tenemos que a taxa de pérdida de calor es igual a 1,127 kilowatts. La taxa por metro lineal de pérdida de calor. Entonces aquí problema 3, problema 7,85 de Win-Cropera. Él dice, sea matriz alineada de tubos, el tubo tiene 1 metro de comprimento, el diámetro del tubo 0,1 metro y o espaciamiento transversal igual a espaciamiento longitudinal igual a 0,015 metros. Con vapor de agua condensado usado para aquecer o ar atmosférico entre una matriz a una temperatura, la entrada igual a 25 grados centígrados y velocidad de 5 metros por segundo. Se conoce la temperatura de salida requerida más no un número de tubos, no un número de columnas de tubos. ¿Cuál será un número mínimo de NL, es decir, de columnas de tubos necesarios para atender una temperatura en la salida mayor o igual a 75 grados centígrados? Calcule a qué da presión correspondiente a través de la matriz tubular. Entonces, vamos a ver la primera parte aquí, que nos temos. Esta es la matriz tubular, la cual yo tengo que o espaciamiento transversal es igual ao espaciamiento longitudinal es igual a 15 milímetros o 0,15. Nos tenemos entrar a 25 grados centígrados, velocidad de 5 metros por segundo, presión en la atmósfera, es decir, las propiedades duales son posibles calcular en la entrada. Y en la salida se requiere que la temperatura en la salida sea 75 grados centígrados. Yo tengo los tubos que él es por dentro pasa vapor que condensa, entonces la temperatura en la superficie del tubo es 100 grados centígrados, el comprimento del tubo es 1 metro y el diámetro del tubo es 10 milímetros, es decir, 0,1 milímetro. Entonces tengo que calcular las propiedades del ar, la temperatura media. Temperatura que entra más la temperatura que sale dividido por 2. La temperatura que entra 25 grados y la temperatura que se desea salida 75 dividido por 2 daba 50, 323 Kelvin. Entonces, a densidad, con eso, con la temperatura, yo consigo calcular obtener el valor de densidad en la tabla de propiedades de ar, Cp, viscosidades, conductividad térmica y número de Prandtl. Entonces,
A temperatura de entrada, 298 Kelvin. Então, eu tenho a densidade, a temperatura na superfície e o número de Prandtl na superfície. Então, aí, eu tenho que usar aquelas expressões para o cálculo do número de tubos de coluna. O que eu tenho essas expressões? Que a temperatura na superfície menos a temperatura na saída, dividido a temperatura na superfície menos a temperatura na entrada, es igual a exponencial de todo este parámetro. En este parámetro que eu tenho, menos pi veces o diámetro, NL es el que no conheço, veces coeficiente de transferencia de calor dividido ρ, V, espaciamiento transversal, CP. Donde NL va a ser igual a ¿qué? A N dividido el número de tubos na transversal, totais. Entonces, ahí entonces puedo colocar NL en evidencia, que es igual a menos ρ veces V, es decir, esto inverte aquí, veces un logaritmo de esa expresión. Hasta ahí, ¿acompaña? Só que agora o que eu preciso obter? Eu preciso obter o coeficiente de transferência de calor para fazer esse cálculo, porque eu tenho ρ, a densidade do fluido, tenho a velocidade do fluido, o espaciamento, ST, eu conheço o CP do fluido, aqui está, pi, o diâmetro, coeficiente de transferência de calor, tem que calcular. Então, de aqui, dessa parte, eu tenho que calcular o coeficiente de transferência de calor. E aqui conheço todo isso. Então, como obter o coeficiente de transferência de calor? Como vamos obter ele? Tem várias. Então, eu necessito calcular o coeficiente de transferência de calor, mas para ele eu tenho que calcular a velocidade média, onde acontece a velocidade média e o número de Reynolds, para saber qual é a correlação para calcular o coeficiente de transferência de calor. Então, para a matriz alinhada, a velocidade média é igual a quê? A S dividido a relação de ST menos o diâmetro vezes a velocidade do fluido. Nesse caso, então, a velocidade máxima é igual a 15 metros por segundo. Aí, então, o Reynolds D máximo é igual a velocidade máxima vezes o diâmetro dividido a viscosidade. Substituindo velocidade máxima, o diâmetro e a viscosidade do ar na temperatura média e a viscosidade do ar na temperatura média, essa é a que vamos usar aqui, se obtém que o Reynolds é igual a 8.240. Regime laminar, estamos com regime laminar, então. Então, como é a relação? ST sobre SL é igual a 1, é decir, menor que 0,7, se pode usar a correlação de Zukowski com o valor de C igual a 0,27, M é igual a 0,63 para obter o número de Nusselt D e o coeficiente de transferência de calor. Vocês podem olhar isso na página 274 do Incropera. Aí o número de Nusselt então médio vai ser igual a quê? A C vezes C2 veces el número de Reynolds elevado a 0,63 veces el número de Prandtl elevado a 0,36 multiplicado por el número de Prandtl sobre el número de Prandtl en la superficie elevado a 0,25. ¿Por qué el número de Prandtl? Aquí, porque esa correlación, el número de Prandtl en la superficie, es lo que yo obtuve para temperatura de 100 grados centígrados. Então, aqui agora, então, substituindo pelos valores, eu tenho que o número de Nusselt é igual a 70,1 e o coeficiente de transferência de calor é igual a 196,3 watts por metros quadrados Kelvin. Então, aí já tenho o coeficiente de transferência de calor. O coeficiente de transferência de calor, então, me permite calcular o número de colunas. Vamos, anterior. Substituindo aqui. O único que me falta ahora es coeficiente de transferencia de calor, sustituyendo entonces el coeficiente de transferencia de calor calculado aquí. Es posible entonces calcular en esa expresión de NL que vimos anteriormente que un número de columnas es igual a 15,7. Como no tengo columna fraccionaria, entonces un número de columnas es igual a 16, que va a garantir que yo tenga una temperatura igual o superior de 75 grados en la salida del flujo de matriz tubular.
Também posso usar a correlação de Grimilson para fluidos com número de Prandtl maior ou igual que 0,7 da página 273 para calcular o número de Nusselt. O número de Nusselt é igual a 1,13 vezes C1 vezes o Reynolds médio do D elevado a Reynolds médio máximo elevado a M vezes o número de Prandtl a 1/3. Da tabela, então, 7,5 com a relação ST sobre D e SL sobre D igual a 1,5, se obtém C1, que é igual a 0,25 e M 0,62. Sustituyendo los valores nessa outra correlação, na correlação de Grimilson, então se obtém que o número de Nusselt é igual a 67,4 e o coeficiente de transferência de calor é igual a 188,7. E substituindo, então, na expressão para calcular o número de colunas é igual a 15,2. É decir, a diferença para uma ou outra é muito pouco, usando a correlação de Grimilson ou usando a correlação de Zukowska. É decir, aqui usamos a correlação de Zukowska e aqui a outra, a correlação de Grimilson, também pode ser usada, porque tem o número de colunas igual a 15,2, que mesmo que ele é mais próximo de 15, não pode ser menor. Tem que ser maior, porque não há como ser fracionário. Se você coloca 15, você não vai garantir que a temperatura na superfície seja maior ou igual que 75 graus centígrados. Então, como não pode ser fracionário, então o número de colunas esperado é 16. Agora falta calcular a queda de pressão através do banco de tubos. Eu tenho o número de Reynolds máximo, que acontece na velocidade máxima. Para o gráfico está na página 276, com PT igual a PL igual a 1,5. Quem é PT e PL? PT é o ST dividido o diâmetro de um tubo e PL é SL dividido o diâmetro do tubo. Se eu tenho, então, o valor de F igual a 0,35 e o valor de Psi é igual a 1. Então, a queda de pressão vai ser o número L de colunas vezes o valor de Psi, vezes ρ, vezes a velocidade máxima quadrada, vezes dividido por 2, vezes F. O valor de F e o valor de Psi conhecido. Substituindo por valores, obtemos que a queda de pressão é igual a 682 Newton por metro quadrado. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação no âmbito da disciplina cursada nos termos da Lei 9.610 de 1998. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização.